Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar? Vou convidá-los para fazermos os nossos primeiros movimentos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, mais esse encontro com almas afins, que buscam juntas o conhecimento da obra deixada por Allan Kardec, do Espiritismo, na forma em que ele foi codificado. Vamos respirar da forma mais profunda possível, sentir a paz que nos envolve. Caso alguém sinta alguma forma de aproximação ou até um desconforto, procure controlar o seu pensamento, focar o seu pensamento no conteúdo e na forma pela qual esse conteúdo pode ser útil, a forma pela qual esse conteúdo pode nos ajudar no nosso exercício de transformação moral. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que seja, Senhor, proveitoso para todos nós, no sentido de sairmos desse encontro, mais fortes na fé do que quando nele chegamos. Mas que seja também prazeroso, Senhor, que nos dê vontade de estar reunidos, buscando esse conhecimento. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão aos amigos espirituais, ao nosso anjo guardião, os coordenadores desse estudo, para iniciar mais esse encontro para estudo do Livro dos Médiuns. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos iniciando então o quinto encontro para estudo do Livro dos Médiuns, agradecendo o carinho que nós temos recebido, as oportunidades de conversar, de esclarecer e de nos esclarecer também, né? Porque primeiro de tudo a gente aprende, e aqui nós não damos aula de espiritismo, a gente se considera um aluno que vai transmitindo aquilo que aprende. Como nós dissemos no primeiro encontro, a gente não entra para ensinar, a gente entra para aprender. Queria agradecer a incansável Rede Amigo Espírita, na pessoa do seu criador, que é o Zé Aparecido, que tanto nos tem ajudado, dando oportunidades de trabalho, e rogamos a Deus que o Zé seja sempre muito protegido, na medida das possibilidades dessa proteção, porque nós sabemos que provações são necessárias para o nosso amadurecimento, então não queiramos estar 100% protegidos o tempo todo. Tá? A gente sabe da necessidade de enfrentar as provações para que a gente possa amadurecer espiritualmente. Então que cada um de nós, e é isso que nós rogamos em favor do Zé Aparecido, nosso amigo, seja protegido, seja amparado na medida das possibilidades, sem que as provações necessárias sejam tiradas do nosso caminho. Gostaríamos de cumprimentar também os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que desde a semana anterior, desde a última terça-feira, começaram a ouvir na Rádio Brasil Espírita esse nosso estudo. Tá? O Márcio, nosso amigo, optou por transmitir desde o primeiro. Então estão um pouquinho para trás. Na terça-feira, 18 de fevereiro último, eles começaram no número 1, nós já estamos gravando o encontro número 5. Eles estão um pouquinho para trás, mas sem problema. Aqueles que quiserem nos acompanhar, basta vir ao YouTube da Rede Amigo Espírita, lá na playlist, ou no SoundCloud, que é o servidor de áudios da Rede Amigo Espírita, né, onde o Zé armazena os áudios de todos os estudos e palestras por ele transmitidas. E lá você tem também a playlist para fazer o download gratuito de todos os áudios que nós produzimos, ok? Não só eu, mas todos os colegas expositores da Rede Amigo Espírita.
Nesse primeiro momento, como eu costumo fazer, eu vou fazer uma leitura muito rápida do último slide que nós estudamos há uma semana, para que a gente possa estar sintonizando de novo com o assunto, né, lembrando o que Kardec vinha discutindo, para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso estudo de forma segura. Então, há uma semana, Allan Kardec nos dizia assim: portanto, seria temível que uma indicação muito resumida provocasse experiências feitas levianamente e das quais viéssemos a nos arrepender. Com essas coisas não é conveniente nem prudente brincar, e acreditamos prestar um mau serviço colocando-as à disposição do primeiro estúpido que achasse divertido conversar com os mortos. Nós nos dirigimos, atentem para esse trecho grifado, nós nos dirigimos às pessoas que veem o Espiritismo, no Espiritismo, um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Lembremos-nos que no tempo de Kardec, comunicar-se com o mundo invisível tomou um pouco essa conotação, dadas as brincadeiras que eram feitas com as chamadas mesas girantes ou mesas dançantes. E hoje nós ainda vamos nos lembrar dos jovens, né? Geralmente jovens, nem sempre, mas geralmente, que se reúnem para a brincadeira do copo, que se reúnem para uma série de situações, e mesmo as pessoas que, mais por curiosidade do que por qualquer outro motivo, ainda procuram as reuniões espiritualistas e também as reuniões espíritas para, por pura curiosidade, adentrar uma reunião mediúnica, o que é uma irresponsabilidade. Fica esse convite para os nossos amigos dirigentes de casa espírita. Será que é conveniente realmente? Nós vamos ver que não é, mas vamos deixar a pergunta sempre no sentido reflexivo. Será que é realmente conveniente você ter uma reunião mediúnica aberta, onde qualquer pessoa sem preparo doutrinário, sem preparo emocional e sem preparo moral adentra? Nós vamos estudar isso mais profundamente num capítulo do Livro dos Médiuns mais à frente, né? Chamado Influência do Meio, ou seja, o meio onde a reunião acontece é muito importante, tá? E embora nós tenhamos trabalhado nas reuniões anteriores que Kardec nunca disse que a reunião tem que ser na casa espírita, o ambiente tem alguns critérios, né? Um ambiente sério, um ambiente seguro para a reunião mediúnica tem alguns critérios. Então entendamos que ao dizer que Allan Kardec não nos relata que o local é um critério sério, um critério para as reuniões mediúnicas sérias, para a gente desconstruir essa tendência de achar que a reunião tem que ser na casa espírita, nós também não estamos dizendo que isso possa ser feito à torta e à direito, tá? Vou deixar assim, o primeiro critério de Kardec, que é o recolhimento, ou seja, um local fechado. Pode ser um quarto? Pode. Pode ser um corredor? Não, porque ele não é fechado, é a tendência que as pessoas passem para acessar outros ambientes. Então vamos acertando esses detalhes para ninguém dizer que a gente deu a entender que a reunião pode ser feita em qualquer lugar, torto e à direito. Não é assim. A gente só não pode achar que o lugar é um critério para uma reunião ser considerada séria, ok? Então Kardec está nos dizendo aqui que não seria conveniente entregar às pessoas material incompleto, porque isso pode induzir a erros. Por que ele disse isso? Ele vai nos explicar agora. Vamos juntos. Publicamos uma instrução prática com o objetivo de guiar os médiuns. Essa obra encontra-se hoje esgotada e, embora tivesse um objetivo eminentemente grave e sério, não a reimprimiremos. Lembremos-nos que a primeira edição do Livro dos Médiuns foi publicada em 1861, a versão definitiva, que é a que nós estamos estudando, em 1862, um ano à frente, e no final dessa introdução, provavelmente hoje a gente chega nesse trecho, a gente vai ver Kardec está dizendo que essa edição é a definitiva, ela não sofreu alterações. Então olha que interessante. Kardec está dizendo que publicou 2 anos antes, 1859, então 2 anos antes
da primeira edição do Livro dos Médiuns, ele publica esse livrinho, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que embora não tenha sido reimprimido, ou reimpresso, né? Acho que o correto é reimpresso. Embora não tenha sido reimpresso, ele é um livro que vale a pena você procurar. Eu não tenho esse livro, tá ali, mas não vai dar para pegar agora. Tem um livro chamado O Iniciante Espírita. Kardec nunca escreveu um livro com esse nome, tá, gente? Tá escrito Allan Kardec lá, mas é um erro de metodologia, vamos dizer assim. Dentro desse volume tem 3 livros de Kardec e um deles é o Instruções Práticas, tá? Se tivesse fácil aqui eu pegaria para vocês, mas não tá. Tá ali na minha estante. Então o Instruções Práticas não é hoje tão difícil assim de encontrar, tá? Nesse livro, se eu não me engano é o Iniciante Espírita, você vai encontrar, é um volume com 3 obras de Kardec dentro. Se eu não estiver enganado, o que é o Espiritismo, o Instruções Práticas e o Espiritismo em sua expressão mais simples. Mas, para não sair muito do texto, Kardec publicou essa instrução prática com o objetivo de orientar essas pessoas que se interessam pelas reuniões mediúnicas. Diz ele, vamos juntos, o mesmo trecho. Essa obra encontra-se hoje esgotada e, embora tivesse um objetivo eminentemente grave e sério, não a reimprimiremos. Agora ele vai dizer por quê. Porque a consideramos ainda bastante incompleta para esclarecer todas as dificuldades que se possam encontrar. Lembremos-nos que a doutrina espírita tem essa conotação científica. Todo livro científico é um registro do que o cientista sabe quando o livro é publicado. Mais à frente, com toda certeza, a tendência é novas informações chegarem e a ciência se expandir. Então veja que aqui Kardec deixa claro que o Instruções Práticas deu origem ao Livro dos Médiuns. Ele não reimprime o Instruções Práticas, aumenta as orientações, vamos dizer assim, completa o ensino e praticamente dobra o tamanho do livro, no chamado Livro dos Médiuns. Vamos juntos aqui de novo, trecho grifado. Porque a consideramos ainda bastante incompleta para esclarecer todas as dificuldades que possam encontrar. Então veja, muita situação que os médiuns vão encontrar na prática mediúnica ainda não conseguiram, Kardec ainda não tinha conseguido expressar. Ainda não tinha conseguido trazer como experiência e levantando possibilidades de solução do problema. E ele prossegue dizendo assim: nós a substituímos por essa. Aqui está muito claro. Ele aproveita o conteúdo do livro Instruções Práticas, mas amplia muito, eu acho que mais do que dobra o volume de informações no Livro dos Médiuns. Então ele deixa de reimprimir o Instruções Práticas para o crescimento do conhecimento, para acompanhar o crescimento e as novas informações no Instruções Práticas, ok? Vamos juntos? Nós a substituímos por essa, na qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e um estudo consciencioso nos permitiram adquirir. Praticamente, eu acho que mais do que o dobro. Eu nunca fiz a contagem de páginas, né? Até porque a diagramação é diferente, tem livro que é maior, tem livro que é menor, letra, enfim, é um levantamento que daria bastante trabalho e talvez não seja o caso nesse momento. Mas mais do que o dobro de informações no Livro dos Médiuns. Veja, de 1859 para 1861 são 2 anos. Para 62, que é a versão definitiva do Livro dos Médiuns, que é a que nós vamos nos pautar, são 3 anos. Gente, em 3 anos uma ciência evolui, principalmente a ciência espírita, que ainda estava nascendo e tinha milhares e milhares de informações ainda para descobrir. E Kardec prossegue. Ela contribuirá, pelo menos é o que esperamos, para dar ao Espiritismo o caráter sério. Veja, o grande objetivo do Livro dos Médiuns é dar seriedade ao exercício mediúnico. É por isso que tem muito espírito que detesta esse livro. Por quê? Porque ele quer comandar. Ele quer que as coisas transcorram do jeito que ele quer. Por isso que estudar o Livro dos Médiuns é uma prática assim, muito complicada no nosso movimento, porque inventaram um tabu dizendo que o Livro dos Médiuns é difícil.
E aí vão surgindo novas pseudo-justificativas, a gente vai fugindo da obra mais importante sobre mediunidade na história desse planeta. Veja, ele está querendo dar à prática espírita, subentenda-se, a prática mediúnica, seriedade, no sentido de método. Porque Kardec nos traz, no Livro dos Médiuns, a pesquisa, o método e o resultado da pesquisa. Ok? Continuando. Que é a sua essência, e para evitar que nele vejam um tema de frívola ocupação e de divertimento. Ou seja, vamos transformar o exercício mediúnico numa coisa séria e instrutiva. Ele vai nos dando ao longo de toda a obra dele, mas também no Livro dos Médiuns, as conclusões às quais nós podemos chegar e também, eu diria até, principalmente as conclusões no âmbito moral. Porque lembremos-nos que a filosofia espírita ela é o resultado da ciência espírita. O que é ciência? Vamos trabalhar assim, bem resumidamente. Ciência significa, bem resumidamente, busca ou pesquisa metódica. Então você imprime método à pesquisa. Busca, né, pesquisa metódica. Então você pesquisa com método e utilização metódica daquilo que você achou na sua pesquisa. Isso é, bem resumidamente, que alguém da ciência pode ouvir esse estudo, assistir esse estudo e pode ficar bravo comigo. Vamos deixar claro, eu estou sendo bem resumido, estou sendo bem sintético, né? Estou sintetizando o máximo que eu posso, mas buscar de forma metódica, ou seja, eu tenho um método para buscar. E analisar de forma metódica aquilo que eu encontrei na minha busca, isso é ciência. Então Kardec dá o método dele de busca e dá o resultado depois de uma análise metódica daquilo que ele encontrou nas suas pesquisas. Tá? Mas olha que interessante, busca ou pesquisa metódica. Só existe um método. Olha só. Então fica muito difícil, o que eu estou querendo trabalhar nesse ponto do nosso bate-papo? Fica muito difícil você dizer que alguma coisa está provado cientificamente, gente. Porque o mesmo ponto ele é analisado por vários métodos. Alguns métodos concordam, outros não. Isso é ciência. Quando a gente atribui toda a verdade a um único ser, a um único escritor, a um único espírito, a um único médium, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando a conotação científica e abraçando a conotação tradicional de religião. Antes que alguém fique bravo comigo. Qual é a conotação tradicional de religião? Um corpo dogmático e uma hierarquia de sacerdotes. E é nesse corpo dogmático que a gente quer se fixar nesse momento, porque dogma no sentido religioso é um princípio fundamental indiscutível, que se você tentar discutir, você fica de herege, ou seja, é mistério de Deus, não se mete nisso. Isso não existe em doutrina espírita, por isso que nós dizemos que o dogma religioso não existe em doutrina espírita. O dogma científico e filosófico, sim, porque o dogma no sentido científico-filosófico também é um princípio fundamental, mas que é discutido à exaustão. Por isso que Kardec tem 23 obras, 32 publicações. Ok? Kardec prossegue. A estas considerações acrescentaremos uma muito importante. É a má impressão que produz sobre os novatos ou sobre as pessoas de má vontade a visão de experiências feitas levianamente sem conhecimento de causa. Veja, quando a gente se arrisca pelas reuniões mediúnicas, até esse prejuízo tem. A má impressão causada. Então, quando nós vemos hoje a situação do exercício mediúnico, né, espíritos se manifestando, isso é normal, isso é natural, e os médiuns e os dirigentes espíritas sem a capacidade de filtrar conhecimento, de filtrar as informações trazidas através desses médiuns, né, nas reuniões mediúnicas, sem essa capacidade de filtrar, de engavetar uma mensagem e deixar esse pensamento amadurecer, quando a gente percebe
o momento do nosso exercício mediúnico hoje em movimento espírita, porque nós temos essas obras para estudar, não que elas sejam proibidas para outros pensamentos moralizadores, né, outras religiões, filosofias, etc, etc. Muito pelo contrário, o livro está aí para todo mundo estudar, e como nós dissemos, não existe um livro de médiuns espíritas. Existe livro dos médiuns, porque as leis que regem os fenômenos são as mesmas em qualquer denominação. Olha só. Mas quando a gente vê o momento do exercício mediúnico no movimento espírita e pseudo-revelações chovendo aí à torta e à direito, e a gente quer dar essa conotação científica ao movimento espírita, o pessoal da ciência ri da cara da gente. Como que vocês querem dar conotação científica se vocês saem acreditando em tudo e tudo vira verdade para vocês? Isso não deveria estar acontecendo. A gente precisaria ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de pé atrás. Ok? E Kardec prossegue. Elas apresentam o inconveniente de dar uma falsa ideia do mundo dos espíritos e de se prestar à zombaria e a uma crítica muitas vezes fundamentada. Por isso que eu me posicionei há um tempo atrás com um determinado youtuber que já foi espírita e hoje ele solta vídeo à torta e à direito criticando o espiritismo. Eu cheguei a me posicionar nos estudos. Não vamos citar nome, é uma questão de respeito. Embora a gente não concorde com o que ele fala, é uma opinião que tem que ser respeitada, ok? A argumentação dele contra Kardec, me perdoem, é uma minhoca tentando argumentar contra uma sucuri. Agora, a argumentação dele contra algumas obras espíritas não é ruim. Porque muita coisa tem sido admitida como conhecimento espírita sem o menor fundamento doutrinário. Então veja, quando ele começa a argumentar contra Kardec, eu dou risada. Agora, quando ele começa a argumentar contra alguns autores, infelizmente, eu sou obrigado a concordar com ele. Então veja, nós mesmos estamos dando motivo para as pessoas criticarem o nosso movimento. Veja, todas essas experiências mal fundamentadas, pessoas querendo fazer pesquisas com profundidade, usando apenas uma reunião mediúnica, 1 ou 2 médiums, o resultado vai dar problema e a gente vai virar motivo de zombaria. É isso que Kardec está dizendo. Então, vamos de novo lá no trecho grifado. Ó. A visão de experiências feitas levianamente sem conhecimento de causa. Elas apresentam o inconveniente de dar uma falsa ideia do mundo dos espíritos. Ele vai discutir um pouco isso daqui a 4 capítulos, né? No 4º capítulo, ainda na primeira parte, quando ele fala dos sistemas. Muitos sistemas foram criados por má observação, por erro de observação. E eu até trabalhei isso lá no Reconstruindo Paradigmas, o outro estudo que nós fizemos dos textos de Kardec, lembrando as pessoas que se você entra numa reunião mediúnica, daquelas que nós do movimento espírita costumamos chamar de desobsessão, e de repente a pessoa está lá assistindo aquela reunião e, sei lá, 10 espíritos mais endurecidos se manifestam, a pessoa pode sair de lá achando que no plano espiritual só tem espírito desse nível. Ou pode achar que apenas os espíritos desse nível se manifestam. Veja, é um erro de observação. Você pega um pedaço que não consegue ser extrapolado, ou seja, aquele conhecimento ali, momentâneo, não pode ser extrapolado, porque ele não reflete o todo. Erro de observação. Pega uma amostra, eu estava procurando essa palavra. Quem estudou bioestatística lembra do que eu estou falando. A amostra não reflete o todo. Então, se você pega uma amostra que não reflete o todo e acha que aquela amostra ali é o todo, você está cometendo um erro de observação. Ok? E é por esses erros que Kardec vai dizer aí, ó, e de se prestar à zombaria e a uma crítica muitas vezes fundamentada ao erro de observação. A crítica não está errada. E ele prossegue. É por isso que os incrédulos raramente saem dessas reuniões convertidos e dispostos a ver um lado sério no espiritismo. Lógico, se o fenômeno em si ele muito mais impressiona do que convence,
Kardec vai dizer isso ainda na primeira parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 3, do método, que o que deve convencer as pessoas com relação à doutrina não é o fenômeno, é a força da sua filosofia. Quer dizer, se o fenômeno já não convence, ele apenas choca os sentidos, imagina um fenômeno produzido numa reunião sem fundamento. Gente, é pedir para sofrer. É pedir para ter problema. E prestar um desserviço à divulgação das ideias espíritas. E Kardec prossegue, agora nós vamos para a última frase do slide. A ignorância, que é o desconhecimento, e a leviandade, aí já é irresponsabilidade, de certos médiuns, causaram mais enganos do que se possa imaginar na opinião de muita gente. Ó, é Kardec que está dizendo, não sou eu. Quem está dizendo que a leviandade de médium, que ele não está ofendendo, ele está chamando de irresponsável. A irresponsabilidade de médiums causou no tempo de Kardec e causa até hoje, vamos ver a frase que ele usou, mais enganos do que se possa imaginar na opinião de muita gente. Veja, não é o André Sobreiro que está dizendo. Todo trabalho mal estruturado cria movimentos contrários à libertação. Nós podemos estar criando movimentos de fascinação. Portanto, vou repetir o que eu costumo falar. Não enxergue nenhum de nós que trazemos, que ofertamos um pouquinho de conhecimento, como gurus, como seres extraordinariamente evoluídos. Somos aprendizes passando o pouquinho que a gente está aprendendo, não é o que a gente aprendeu. Então para de idolatrar. Palestrante espírita, médium, dirigente, nós estamos fazendo esse povo virar sacerdote. Nós estamos construindo movimento de sacerdotismo dentro do movimento espírita. Está errado. Ok? Então, nesse início de estudo de hoje, Kardec trabalhou esse conceito. Se ele entregasse uma obra incompleta, ele mais atrapalharia do que ajudaria. Ele tentou com instruções práticas, mas percebeu que ainda sobrou muita dúvida. As pessoas ainda cometiam muitos erros. Então ele, mais do que dobrou o livro, o volume de informações no livro, substituindo palavras dele, o Instruções Práticas, pelo Livro dos Médiuns. E aí ele prossegue, já saindo do assunto. O Espiritismo realizou grandes progressos há alguns anos, mas desde que entrou no caminho filosófico, eles se tornaram imensos, porque ele passou a ser apreciado por pessoas instruídas. Olha lá. As pessoas instruídas, em geral, elas podem não estar muito preocupadas com o fenômeno. Então, nós vamos encontrar no nosso movimento pessoas que não são médios, ou até são, mas não estão nem um pouco preocupadas em produzir fenômeno, não estão nem um pouco preocupadas em ir para as reuniões mediúnicas. O que elas querem? Entender a filosofia espírita, porque a filosofia transforma. Lembremos-nos, filosofia de consequências morais. Então, é um exemplo que eu gosto muito de trabalhar. O pessoal que acompanha, às vezes, as palestras aí que são gravadas pela própria Rede Amigo Espírita ou pela casa e a gente divulga o resultado, sabe que eu gosto muito de trabalhar esse conceito. As consequências morais da certeza da imortalidade seriam maravilhosas. O dia que a gente olhar para a gente mesmo e pensar, meu Deus, eu sou um espírito imortal, eu não preciso me preocupar tanto com os aspectos da encarnação, e sim usar esses aspectos para o meu progresso, a vida muda. Quem olha, diz Allan Kardec, eu vou deixar até o texto aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, chama Meu Reino Não É Desse Mundo, subtítulo O Ponto de Vista. Quem olha a vida do ponto de vista da imortalidade muda, desacelera, apazigua. As agressões da vida, elas perdem em importância. Por quê? Porque se a encarnação é um momento dentro de uma linha de tempo imensa, se a encarnação é um momento, tudo que está dentro da encarnação é o quê? É menor do que um momento.
perde em importância. Se a gente olha do ponto de vista da encarnação, qualquer coisa nos descabela. Vou deixar o texto, repetindo, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, chama Meu Reino Não É Desse Mundo. Vai lá no subtítulo chamado O Ponto de Vista. Estuda esse texto, que esse muda as nossas vidas. Então o que Kardec está dizendo aqui? O Espiritismo realizou grandes progressos há alguns anos, mas desde que entrou no caminho filosófico, ou seja, desde que Kardec começou a analisar o resultado das pesquisas dele, filtrando o conhecimento trazido pelos espíritos, e a filosofia espírita surge como resultado da ciência, como consequência da ciência, esses progressos se tornaram imensos, porque ele passou a ser apreciado por pessoas instruídas. Por quê? E isso já aconteceu comigo aqui em Severina. Acho que eu já contei essa história, não nesse estudo, acho que eu contei no outro, mas aqueles que não acompanhavam, vamos lá. Um belo dia eu chego para trabalhar na secretaria da escola que eu trabalho, e tem um menino que foi aluno meu há muitos anos atrás. Ele me cumprimenta com toda alegria, com toda educação, um cara muito bacana. E ele virou para mim e falou assim: André, você é espírita, né? Eu falei, sim. As coisas que você posta fazem muito sentido para mim. Alguns vão se lembrar aqui que eu tenho por hábito de vez em quando, até gostaria de fazer mais, mas não é toda hora que você está inspirado, né? Para encontrar aquele texto que seja esclarecedor, né? Alguns aqui vão se lembrar que eu tenho por hábito pegar trechos da obra de Allan Kardec e publicar no Facebook com o título Refletindo com Allan Kardec. E esse menino, de família protestante, confidenciou a mim que aquilo que eu postava fazia muito sentido para ele. É um cara instruído. Não que a instrução formal, né? Fazer uma faculdade, terminar o chamado colegial, o ensino médio, fazer uma faculdade, faça de nós melhor do que os outros. Não é isso, tá? Mas quando a pessoa tem essa instrução e tem a mentalidade mais aberta, ela consegue entender a filosofia e principalmente as consequências morais da filosofia. Por isso que ele está pronto, aquele rapaz, e muita gente que nós conhecemos, muita gente que está no chat nesse momento, está em plenas condições de entender as consequências morais da imortalidade. Por isso que as consequências morais da imortalidade realmente podem fazer a diferença na nossa vida. Ou seja, é esse lado científico que chama a atenção das pessoas. É esse lado filosófico, desculpa, não é científico. É esse lado filosófico, como consequência da ciência espírita, que chama a atenção. É a lógica da doutrina que convence. E Kardec prossegue. Atualmente, não é mais um espetáculo. É uma doutrina da qual não riem mais aqueles que zombavam das mesas girantes. Por quê? Porque a fundamentação dela é muito séria e muito lógica. Não dava mais para rir. É isso que Kardec está tentando passar. É uma doutrina muito bem fundamentada, são bases sólidas. Lembrando de Jesus, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele vai trabalhar também no Sermão do Monte que a casa construída sobre a pedra, o que é pedra? É base forte. Sofre ataque do tempo, vento, chuva, e ela não cai. A casa construída sobre a areia, o que é areia aí? É o símbolo da base mal feita, da base fraca, que pode afundar. É esse o tempo, né? As intempéries do tempo podem derrubar. Mas a doutrina espírita se assenta sobre rocha firme, sólida. Continuando.
Ao fazermos esforços para conduzi-lo e mantê-lo nesse terreno, temos a convicção de conquistar para ele mais adeptos úteis do que provocando à torta e à direito manifestações de que se podia abusar. Olha lá. O próprio Kardec está trabalhando. Não adianta querer convencer pessoas pelo fenômeno. Você vai impressionar, você corre o risco de gerar um movimento de fascinação. Ó, o fulano está vendo não sei quem. Todos nós vemos, basta sair do corpo. No capítulo Manifestações Visuais, Kardec vai trabalhar isso. Você também vê e eu também. Eu não sou vidente. Mas cada vez que meu corpo dorme e eu saio, eu também vejo. Cuidado, porque isso pode criar movimento de fascinação. Eu acho que ninguém aqui é inocente para não saber, todo mundo aqui sabe, que usar a mediunidade para tentar convencer pessoas é muito comum hoje em dia. Não tem novidade nenhuma no que eu estou falando. E vamos voltando com Kardec. Todos os dias temos a prova disso, pelo número de adeptos que foram conquistados unicamente com a leitura de O Livro dos Espíritos. Veja, unicamente, sem nunca ter visto um fenômeno mediúnico. Então vamos começando a entender as intenções de Kardec. É para orientar os médiuns? É o objetivo primeiro ou primário do Livro dos Médiuns? É para orientar todos aqueles que se preocupam, né, e que se ocupam com reuniões mediúnicas? Sim, mas o objetivo da reunião não é sair provocando o fenômeno à torta e à direito. Se não for com o objetivo instrutivo, esquece. Se não for para promover progresso, esquece. Agora Kardec vai dar uma noção assim muito interessante sobre as obras dele, lembrando que das obras fundamentais, o Livro dos Espíritos é o primeiro, o Livro dos Médiuns é o segundo. Viriam outras 3 obras mais à frente, tá? Tenhamos essa noção. O que ele diz? Após termos exposto em O Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, damos, nesta obra, O Livro dos Médiuns, a parte prática para uso daqueles que querem se ocupar com as manifestações, quer pessoalmente, quer para tomar conhecimento dos fenômenos que poderão ter ocasião de observar. Não se esqueça, meu amigo e minha amiga, que muitas pessoas estão reencarnando com a mediunidade. As casas espíritas não têm a menor condição de receber esse povo todo. Gente, nós não temos estrutura física, nós não temos equipe, que se chegar um monte de médium na casa espírita com problema obsessivo e perturbação, nós não temos. Não adianta a gente falar assim, o movimento espírita cresce devagar. Lógico, as casas não se preparam, os dirigentes não estimulam o estudo de Kardec. Nós espíritas ainda nos metemos em qualquer assunto, sem filtro, saímos falando à torta e à direita, falando mal das pessoas, ao invés de discutir ideias. Tem muita gente que ainda discute pessoas, quem está queimando o filme somos nós mesmos. Está faltando seriedade, está faltando método. Então, se essas pessoas reencarnam médiums, ou reencarnam e têm médium na família, um filho, um pai, uma mãe, estudar o Livro dos Médiuns seria ótimo, em casa. Mas André, é difícil. Sim, para isso a gente se coloca à disposição. E-mail, Facebook Messenger. Para isso, creio eu, que esse nosso estudo, essa nossa singela contribuição, foi planejada pelos espíritos amigos. Que veja, está no YouTube e no SoundCloud, que é o servidor de áudios da Rede Amigo Espírita. É só abrir o YouTube no computador ou só baixar esse áudio para o celular. Inclusive, os áudios do SoundCloud estão sendo jogados no Spotify. Hoje os assinantes do Spotify têm acesso a esses áudios. Olha que interessante.
Para quê? Para que a gente possa estimular esse estudo e para que esses médiums encontrem um pouco de lógica e um pouco de sustentação teórica dentro de casa. Porque se esse povo for tudo para casa espírita, me perdoem. Eu estou vendo muito poucas casas espíritas em condições de receber tanta gente assim. Nós somos despreparados. Então veja, vale a pena fazer um estudo em casa. Mesmo que o nosso material seja útil. Fazer o quê? Então vamos ler de novo para ver por que eu falei isso, ou de que forma eu fundamentei isso. Damos nessa obra, no Livro dos Médiuns, a parte prática para usos daqueles que querem se ocupar com as manifestações, quer pessoalmente, quer para tomar conhecimento dos fenômenos que poderão ter ocasião de observar. Então, por exemplo, você tem na tua família um médium, ele está dando passividade, está sem controle de si mesmo, as manifestações estão acontecendo. Estudando o Livro dos Médiuns, a gente vai entender de que forma a gente pode ajudá-lo. De que forma a gente pode estar filtrando aquilo que vem nas comunicações. Vamos filtrar. Vamos ver que tipo de espírito é esse que está se manifestando à torta e à direita. E já dá para adiantar. Se é à torta e à direita, sem um mínimo de organização e disciplina, não pode ser um espírito tão evoluído. Aí Kardec diz assim: aí verão os tropeços, os riscos, os obstáculos, que poderão ser encontrados e terão dessa forma um meio de evitá-los. Porque se você conhece o caminho e sabe em que ponto do caminho estão os riscos, você já entra naquele trecho de caminho mais vigilante. Aí você vai escolher, você vai desviar ou você vai enfrentar o obstáculo? Ah, não dá para desviar, tem que enfrentar. Você vai saber de que forma enfrentar. Para isso nós estudamos. Olha como que isso é importante. Olha lá. Essas duas obras, lembrando, nós estamos em 1861, 62. Kardec ainda tinha apenas o Livro dos Espíritos, nas duas versões, evidentemente, vamos deixar isso claro. 1857, 18 de abril, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos com 501 itens. 1860, salvo engano, mês de março, Kardec publica a edição definitiva do Livro dos Espíritos. Nós estamos em 61, 62, no caso aqui, nós estamos estudando a edição de 62, lembra? O Livro dos Espíritos já tinha sido lançado na sua edição inicial incompleta e já tinha sido lançado na edição final completa, de 1860. Então, quando Kardec diz assim: essas duas obras, embora sendo a continuação uma da outra, são, até certo ponto, independentes entre si. Mas há aquele que quiser ocupar-se seriamente com a matéria, com a teoria, diremos que leia primeiramente o Livro dos Espíritos. Eu me lembro de ter dito isso no primeiro encontro, quando nós demos os parâmetros do nosso estudo. Estudar Livro dos Médiuns sem conhecer Livro dos Espíritos é complicado. Quem tem a base teórica de O Livro dos Espíritos tem mais facilidade para entender esse. Por quê? Vamos juntos. Porque ele, o Livro dos Espíritos, contém princípios fundamentais, sem os quais algumas partes talvez fossem dificilmente compreendidas. Então, sem entender esses princípios fundamentais do Livro dos Espíritos, estudar o Livro dos Médiuns é arriscado. Podemos estar entendendo mal alguns conceitos. Veja, lá no primeiro encontro, quando nós dissemos estudar Livro dos Médiuns sem estudar Livro dos Espíritos é arriscado, a gente não estava fantasiando. A gente não está sendo radical e nem fanático com os nossos estudos. Como toda ciência, ela precisa de fundamentação. O Livro dos Médiuns é, na verdade, o desenvolvimento das ideias que já tinham sido lançadas em semente no Livro dos Espíritos, especificamente no livro 2, ou na segunda parte.
Aliás, as 4 obras seguintes do livro de Kardec são desenvolvimento das 4 partes do Livro dos Espíritos. Primeira parte, na Gênese. Segunda parte se desenvolve no Livro dos Médiuns. Terceira parte no Evangelho. Quarta parte no Céu e Inferno. Ok? Kardec prossegue. Melhoras importantes foram introduzidas na segunda edição, muito mais completa do que a primeira. Inclusive, trechos da primeira edição foram cortados. A escala espírita, que você conhece lá do Livro dos Espíritos, do item 100 ao 113, estava no Livro dos Médiuns na primeira edição. Ele cortou. Porque já está no Livro dos Espíritos. Você precisa citar 2 vezes, ocupar espaço de novo? Desnecessário. Então veja. Melhoras importantes foram introduzidas na segunda edição, muito mais completa do que a primeira. Ela foi corrigida com um cuidado particular pelos espíritos, que a ela acrescentaram um número bem grande de observações e de instruções do mais elevado interesse. Veja, quando nós dizemos que a construção da ciência espírita foi um trabalho a 4 mãos, ficou claro agora, 4 simbólica, né? As 2 de Kardec e as 2, entre aspas, dos espíritos. Olha só, o Espírito de Verdade, com frequência, dava instruções a Kardec. Os próprios espíritos, Erasto se envolveu muito na construção de O Livro dos Médiuns. É um espírito que, eu já disse isso, eu tenho muita afinidade com os textos dele. Veja, os espíritos intervinham no processo, vamos juntos aqui, o tempo todo, que a ele, a essa obra, acrescentaram um número bem grande de observações e de instruções do mais elevado interesse. Veja, onde Kardec não conseguia deduzir sozinho, os espíritos entravam. Por exemplo, a teoria das manifestações físicas, Kardec não conseguia. Quem revelou a teoria das manifestações físicas, se eu não me engano, foi São Luís. Que nós vamos resumir aqui muito resumidamente. Lá na frente nós vamos entrar no texto. O que ele diz? O médium de efeitos físicos emite um fluido, chama fluido animalizado. Ao contrário do que se diz numa parte do movimento, esse fluido animalizado não é do corpo. O que é do corpo é o magnetismo. O magnetismo é da matéria. O fluido animalizado é um tipo de fluido perispiritual. O perispírito emite. O comunicante emite o fluido perispiritual dele. O que o comunicante faz? Mistura os 2 fluidos. Se houver combinação fluídica, então vou até colocar de uma outra forma. O comunicante tenta misturar os 2 fluidos, né? O dele, perispiritual dele, com o fluido magnético não, com o fluido animalizado, que também é perispiritual, do espírito. Ele tenta misturar os fluidos. Se houver combinação fluídica, se der para misturar, ele vai impregnar o objeto que ele quer movimentar com aquele fluido combinado, com aquele fluido misturado. Olha só, isso aí é revelação dos espíritos. Se eu não me engano é São Luís. Mas se não for, podem me corrigir aí. Então veja, embora não fosse médium no sentido mais restrito da palavra, né? Ou se você quiser usar o termo que o movimento espírita adora, que é o médium ostensivo, mesmo não sendo médium ostensivo, Kardec não prescindia da ajuda dos maiores. E ninguém em sã consciência abre mão do auxílio do anjo de guarda, anjo guardião na linguagem de Kardec, né? Vamos juntos? Como tudo reviram, aprovaram ou modificaram à sua vontade, pode-se dizer que ela é em grande parte sua obra, pois a intervenção deles não se limitou a alguns artigos assinados. O que ele está dizendo aqui? Embora a gente veja aqui certa humildade de Kardec. A contribuição dele também não foi pequena, não. Mas o que ele está dizendo aqui?
que os espíritos aprovaram, modificaram e reviram trechos grandes. Olha lá, vamos juntos aqui. A intervenção deles não se limitou a alguns artigos assinados. Ou seja, o espírito escreve o texto, que pode ser um ditado espontâneo ou não, assina embaixo e está feito. O que ele está dizendo aqui? Não é essa a única forma de contribuir dos espíritos. Eles contribuíram de muitas outras formas. Muitas vezes, dando a entender para Kardec que a dedução dele não batia com o que eles queriam. Mas não falava o que é. O homem tinha que pensar. O que me faz pensar, se esses espíritos que nós estamos chamando de mentores, mas que nos carregam no colo, se eles são realmente espíritos evoluídos. Isso me faz pensar, gente. Que um espírito evoluído não nos tiraria dos desafios que nos fazem crescer. Vamos juntos? Como tudo reviram, aprovaram ou modificaram à sua vontade, pode-se dizer que ela é em grande parte sua obra, pois a intervenção deles não se limitou a alguns artigos assinados, que são os textos psicografados. Nós apenas indicamos os nomes, quando isso nos pareceu necessário, para caracterizar algumas situações citações, um pouco extensas, emanadas deles textualmente. Quando ele achou necessário, ele citava o nome do espírito, às vezes o nome do médium. No livro dos médiuns a gente ainda vai encontrar alguma coisa. Na revista espírita a gente encontra. No Evangelho ele cortou todos os nomes de médium. No final das instruções, de cada uma das instruções dos espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver espírito, cidade e o ano só. Prosseguindo. De outra forma, teria sido preciso citá-los quase que em todas as páginas, principalmente em todas as respostas dadas às questões propostas, o que não nos pareceu útil, porque ia fazer a gente ficar decorando texto para ficar citando espírito, quando na verdade o que vale a pena é o conhecimento, não quem oferta. Critério de Allan Kardec não é critério de autoridade. O importante para Kardec não é quem escreve, mas é o que escreve. Nós ainda nos apegamos muito no autor do texto, sem às vezes entender que a mensagem ela tem trechos bons e trechos não bons. Olha como é que ele confirma isso. Os nomes, como se sabe, pouco importam em assuntos semelhantes. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao objetivo a que nos propusemos. O importante é a filosofia espírita se fortalecer. E nisso o codificador foi extremamente caprichoso. E caminhando para o final, Kardec diz assim: como lhe acrescentamos muitas coisas e vários capítulos inteiros, da primeira para a segunda edição, capítulos inteiros foram acrescentados, suprimimos alguns artigos que ficaram repetidos, entre outros, a escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Acabamos de falar. Já está lá no Livro dos Espíritos. Não precisa citar duas vezes, senão você ocupa espaço com conteúdo desnecessário, porque já está no outro livro. Aí ele diz assim: suprimimos igualmente do vocabulário. Às vezes as pessoas me mandam um e-mail falando assim: André, a obra de Kardec ela é meio carente de definições. E eu respondo: você já olhou no final do Livro dos Médiuns e no final do Instruções Práticas o vocabulário espírita que os dois livros têm? Quer um exemplo? Quando eu faço uma palestra sobre o Livro dos Médiuns, eu cito a definição de materialismo e espiritualismo desses dois livros.
No final dos 2 livros tem vocabulário, que é como se fosse um dicionário. Só que ele suprimiu do vocabulário o que não se ajustava especialmente ao quadro dessa obra, que se encontra utilmente substituído por coisas mais práticas. Ele está dando aqui os parâmetros do vocabulário. O que ele citou no vocabulário espírita? Aquilo que tem importância no assunto. Tanto Instruções Práticas como o Livro dos Médiuns tem como base o quê? Mediunidade. Intercâmbio mediúnico. Então ele só vai citar no vocabulário o que importa para intercâmbio mediúnico. E ele encerra dizendo assim: depois da 2ª edição, o texto não foi modificado. Ou seja, se você tem a edição de 62 na tua mão, você tem o Livro dos Médiuns definitivo. Se você tem a de 61, foi mudado. E tudo que veio depois é reimpressão da edição de 62. Aqui nós encerramos a introdução do Livro dos Médiuns e como nós combinamos. Ao final de cada capítulo, no último encontro para estudar o capítulo, se você quiser receber os slides do capítulo, manda um e-mail para mim, andreespirita@gmail.com. Se alguém puder colocar aí no chat o meu e-mail agora, por favor, faça isso. Mas eu vou repetir daqui a pouquinho. Então, no final de cada capítulo, no último encontro para estudo de cada capítulo, se alguém quiser receber os slides do capítulo, manda um e-mail para mim. Sinto muito te decepcionar. Você vai receber slides com um capítulo de um livro que você acha na internet. Então não tem uma grande utilidade. Mas se quiser, manda um e-mail para mim. andreespirita@gmail.com. Se quiser me pedir pelo Facebook Messenger, também dá para mandar. Vocês fiquem à vontade aí. Beleza? Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado por mais esse encontro, pela amizade de vocês, pelo carinho, pela repercussão extraordinária. A gente está muito feliz com os resultados. Tá? Rede Amigo. Zé Aparecido, meu amigo, meu irmão. Deus te abençoe e sempre te proteja, cara. Fiquemos todos com Deus. Até mais. Aqui. Amigo Espírita Chico Xavier, 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro General Leônidas, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Presenças de Alberto Almeida, Alex Elizabeth Lacerda, a Natasha Mequena, André Sobreiro, Anete Guimarães, Arthur Valadares, Kaique Assunção, Clayton Freitas, Edmundo César, Evandro Oliva, Haroldo Duda Dias, Saulo César e Simão Pedro de Lima. Realização Rede Amigo Espírita. Inscrições pelo site simpla.com.br.